Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Nós vamos dar início à segunda sessão da parte da tarde dos trabalhos relativos, às comunicações orais, do primeiro seminário de estudos em literatura infanto-juvenil da UERJ. É um evento promovido pelo Núcleo de Estudos em Literatura Infanto-Juvenil da UERJ também, e as apresentações são, nesse momento, exclusivas do grupo de pesquisa, Elas são exclusivas desse grupo, formado por professores, alunos da graduação, da pós-graduação, egressos da UERJ, de Letras, Pedagogia, Instituto de Artes, todos membros do núcleo. Vini? Agora, nós teremos, nesse momento, as apresentações de Karen Schuller, que é mestranda do programa, Rita de Cássia Bittar, ela é graduanda, voluntária do projeto de PIBIC, Sol Mendonça, também integrante do mestrado do nosso programa de pós-graduação em letras. Karen e Sol são minhas orientandas, com muita honra, e Marcela Martins Fraguas, do CAP, professora Marcela, não que Karen e Sol e Rita, mas reparem que é um grupo bastante heterogêneo, e isso marca o núcleo, pessoas da graduação, mostrando que é possível produzir pesquisa já na graduação, a pós-graduação, que é praticamente estimulada a isso, e na sala de aula, nós precisamos dar continuidade a esses trabalhos. Então, os trabalhos, as comunicações, os trabalhos agora da parte da tarde estão abertos. Vamos lá. Não sei se é Vini ou Felipe quem vai anunciar. Bom, vamos lá. Então, temos agora a apresentação do trabalho Metamorfose, Encontros da Tradição, Diálogos com a Contemporaneidade, de Karen Schuller. Passo a palavra para Karen Schuller. Boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui o slide para apresentar. Eu não estou achando a opção. Apresentar agora. Está aparecendo para vocês? Agora sim, está aparecendo. Vou colocar em tela cheia. Posso começar, então? Pode. Boa tarde, novamente. Como a professora Regina já me apresentou, eu sou mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ. Ingressei esse ano. E é importante dizer que eu já tinha uma graduação em Pedagogia, uma outra graduação em Letras, mas foi através de um evento como esse, que o congresso do ano passado, que eu percebi que esse assunto, que era algo que eu já estudava de uma forma muito particular, poderia se tornar um projeto de pesquisa. E eu tentei o ano passado, consegui ingressar, e aí eu estou no meu primeiro ano de mestrado. E o que eu trabalho é a metamorfose, encontros da tradição, diálogos com a contemporaneidade. Bom, a minha ideia é que eu possa analisar contos nos quais acontece uma metamorfose. Eu trago aí uma citação da professora Nelly Novaes Coelho, em que ela explica que não necessariamente essa metamorfose ela é para a forma animal. Existe também a transformação para objetos, para flores, vegetais, ainda que seja em menor número. Então, como essa transformação para a forma humana acaba sendo mais numerosa, é onde eu vou me focar, onde eu tenho me focado, e até porque há ali uma relação que é a do ciclo noivo-animal,
como é denominado por alguns pesquisadores, como Bruno Bettelheim e Diana e Mário Corso, em que a forma animal se apresenta no amante, no parceiro sexual, e a redenção dele é que faz com que depois ele possa se transformar e voltar à sua forma humana. Embora, na maioria dos casos, essa metamorfose esteja na figura masculina, existe também casos em que a metamorfose é da figura feminina. Eu trago aí a citação da professora Regina Micheli, em que ela fala sobre essa redenção. A redenção do ser encantado depende da figura feminina, que para atingir esse objetivo precisa respeitar algum interdito, especialmente não compartilhar com outrem o que pertence à vivência dos dois amantes. Rompido o interdito ou a recomendação dada, cabe à figura feminina realizar tarefas extenuantes associadas às forças da natureza e a seus ciclos, noite, lua, dia, sol, mutação, vento, ou dar um simples beijo em seu príncipe como estratégia de redenção. Ocorre o desfecho feliz em que cessa o encanto da figura masculina graças ao empenho da heroína. Então, nós vamos percebendo que há um ativismo nessa figura feminina. Apesar de não ser ela, em muitos desses contos que sofre a transformação, ela é responsável por essa redenção da figura masculina. Dentro desse rol de narrativas que se enquadram ali nesse ciclo noivo-animal, é considerada a narrativa matriz, né, a primeira, o mito de Eros e Psique, conforme narrado por Apuleio, no século II depois de Cristo. É um livro, na verdade, Apuleio escreve um livro que se chama O Asno de Ouro, ou em alguns momentos há uma divergência filológica, que também é conhecido pelo próprio nome de Metamorfose, porque é uma narrativa moldura. Na verdade, o protagonismo ali está em Lúcio, que é um homem que se vê transformado em um asno, mas ele mantém o intelecto humano. E nesse caminho, né, ele vai percorrendo, então ele vai escutando muitas histórias. E esse mito de Eros e Psique é uma dessas narrativas que ele escuta, e que é uma das maiores, porque tem cerca de 3 capítulos no livro dele. E ali, embora Eros ele não se transforme efetivamente em um monstro, né, é sugerido que isso aconteceria, que Psique teria se associado, teria um amante com um aspecto animalesco, monstruoso, e daí viria toda essa ideia desse parceiro sexual nessa visão animalesca, que é o que move, né, essas narrativas do ciclo noivo-animal. Bom, os meus objetivos, né, quando eu escolho esses contos, né, esse recorte, é discutir essa suposta passividade da figura feminina nos contos da tradição. É que a gente possa relativizar alguns estereótipos associados à figura da mulher. É muito comum a gente escutar, nossa, mas nos contos de fadas as mulheres são muito passivas, elas estão ali esperando serem resgatadas, elas não agem, elas estão ali de uma forma muito passiva. E nesses contos a gente vê que não. Muitas das vezes quem está ali literalmente morrendo de amor é o homem, né? É a figura masculina, é ele que está ali esperando que a mulher apareça para resgatá-lo. Então, pelo contrário, nesses contos, essa figura feminina ela tem um protagonismo, uma força muito grande. A começar mesmo por Psique, né? Não à toa, depois tem muitos trabalhos que eu utilizo também, voltados para esse desenvolvimento da psicologia feminina a partir do mito de Psique, né? Dada essa força dela. Bom, pretendo também ponderar de que forma as personagens femininas se caracterizam e desenvolvem quando são portadoras da transformação de outrem ou quando são elas a se transfigurarem. Como eu disse, né, existem a maior parte dos contos, né, como a Bela e a Fera e outros que eu abordo, a transformação está no outro, mas há também casos como o Pele de Asno, em que a transformação é da própria mulher. Então, trazer algumas desse paralelo, né, como eu já tive a oportunidade de apresentar em outros congressos, em artigos que já foram publicados,
e também verificar a existência de contos com estrutura similar em diferentes partes do mundo. Ao longo dessa coletânea, né, desses contos que eu vou tentando ler dentro dessa temática, há contos não só ali na França, né? Existem em outras partes do mundo e mostra que talvez exista algo nesses contos que fale a todos, independente da parte do mundo em que eles tenham surgido. Bom, como eu disse, né, como etapas da pesquisa, eu já fiz análise de pele de asno, de Charles Perrault. Não que ali ela se transforme efetivamente no asno, mas ela veste aquela pele, ela acaba sendo vista como aquele asno. Eu trouxe essa foto do filme homônimo de Jacques Denis, de 1970, que o roteiro é bem próximo ao conto de Perrault, né, é bem fiel. E então ela está ali, a gente vê que ela está ali escondida e ela está se transfigurando, como vai dizer Carlos Reis, nesse asno, né? Ao lado eu trouxe uma figura, uma ilustração desse outro conto, que eu já tive a oportunidade também de analisar e apresentar em outros trabalhos, que é um conto norueguês, A Leste do Sol e a Oeste da Lua. É um conto ele é muito similar ao mito de Eros e Psique, então ali a gente consegue ver bastante desse desenvolvimento feminino, analisando mesmo autores como Newman e Johnson, que analisam a psique, né? A protagonista desse conto norueguês, ela tem umas etapas assim muito próximas à de Psique, né? Ela tem 4 etapas, é bem próximo. Bom, mas a minha ideia principal é focar no conto A Bela e a Fera. Existem, né, 2 versões, a de Madame de Belmont é a mais clássica, é a que deu origem à maior parte das animações, né, inclusive a animação da Disney, dos filmes, mas a minha ideia é focar na de Madame de Villeneuve, que é de 1740, que seria a versão original, ou pelo menos aquela mais antiga que nós temos acesso hoje. E já tive a oportunidade também de traçar um paralelo entre elas, mas a minha ideia principal é dar continuidade na pesquisa e focar muito nesse de Madame de Villeneuve, até porque ali ele é quase uma novela, porque é um conto bem mais extenso, tem mais partes, são 3 partes, tem quase uma outra narrativa paralela de um reino feito só de fadas, com regras próprias. Então, é uma visão bem diferente, ou pelo menos não tão difundida, dessa ideia que nós temos de A Bela e a Fera. Além disso, eu pretendo também, de forma a trazer para a contemporaneidade, pegar algumas versões mais atuais, né, ou pelo menos, como eu disse, mais contemporâneas, como a de Angela Carter. Marco Aurélio, ele trabalha muito com alguns folclores no Brasil, e foi até num congresso que eu descobri a existência dele, e existe ali estou ouvindo alguma coisa, não? Tá, obrigada. 5 minutos. E ele traz, e eu pretendo analisar alguns desses contos, talvez em algum momento posterior, em que haja essa temática também de metamorfose, né, num parceiro e tal. E um conto de Clarice Lispector que recebe esse nome, A Bela e a Fera, embora, né, ali não tenha nada dessa transformação literal, né, não há ali não há uma mudança, né, para uma forma animal, mas só o fato de ter esse título já nos remete a esse imaginário da Bela e a Fera. Né? E, na verdade, ali também, Clarice Lispector tem um jeito próprio, né, particular de escrita, e ela trata essa transformação como uma transformação muito mais interna, de uma mulher, de uma forma bem resumida, de uma mulher que sai do Copacabana Palace, um hotel luxuoso no Rio de Janeiro, e se depara com um mendigo, um homem sem a perna, e ela começa a questionar muita coisa ali. E tem esse título, então, nos remete, de certa forma, a Bela e a Fera. Mas aí já seriam as etapas futuras, né, o que eu ainda pretendo desenvolver. Bom, como fundamentação teórica,
como eu falei, tem Belterheim e Gianni Mário Corso, que trabalham muito, tem essa visão psicanalítica e falam muito desse ciclo noivo-animal. Marina Warner, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é o que eu estou lendo, é o que eu pretendo, que fala sobre essa redenção nesse rol de narrativas. Marie-Louise von Franz também tem uma visão dos arquétipos. Professora Nelly Novaes Coelho, professora Regina Michele trazem essa noção dos contos de fadas, né, desse grupo de narrativas. O professor Gustavo Bernardo ele tem um livro bastante interessante, que é a Minha Leitura Atual, que é o que ele vai falar da metamorfose desde Ovídio. Então, né, esse conceito de metamorfose, como está impregnado, né, de que forma ele se apresenta. Johnson e Niemann, como eu já falei, é o que trazem o desenvolvimento feminino no olhar do mito de psique. Junito Brandão também traz essa ideia da mitologia. Chevalier Gerbrand tem o dicionário a palavra, enfim, de símbolos, onde eu já verifiquei alguns símbolos que aparecem nesses contos. Em Aristóteles, eu fui para verificar essa questão do mito, né, da importância do mito. Le Goff traz o maravilhoso, né, essa maravilha. Danton é um historiador francês e ele nos ajuda a perceber a realidade em que esses contos eram escritos, né, essa sociedade ali medieval, de muita pobreza. Não à toa, em muitos desses contos, eles se iniciam com o pai vendendo a filha, né, digamos assim, dando a filha em prol de comida, e aí ele traz muito essa perspectiva desse momento. Carlos Reis, como eu já disse também, fala da transfiguração dos personagens, né, além de, né, você ter uma caracterização de personagem além de uma possibilidade só, e esses são alguns dos teóricos, dos autores que eu já pude acessar. Trago aqui as referências. Obrigada. Deixo aí o meu contato. Obrigada, Karen. Muito obrigada por esse percurso que você fez da sua pesquisa, já apresentando também os futuros passos. Muito legal. O microfone. Agora sim. Bom, dando continuidade, então, às nossas comunicações, vamos agora para Rita de Cássia Lima Bittar, com Analisando os Contos de Fada Húngaros sob o aspecto do maravilhoso. Rita, passo, então, a palavra para você. Obrigada. Vocês estão me vendo? Obrigada, Vinícius. Posso começar? Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Rita. Eu sou aluna do primeiro período de Letras, Português e Latim da UERJ. E eu quero agradecer, né, especialmente a professora Regina, porque sem ela essa pesquisa não seria possível. E ela rendeu uns frutos, assim, muito bons. A SEV, sem a SEV eu não teria conhecido a professora Regina. E a todos vocês que estão aqui prestigiando o evento, porque está sendo maravilhoso para mim, que sou nova né, na pesquisa, sou nova nesse tema e em todo esse universo, né, de pesquisa de literatura infanto-juvenil. Bom, Vinícius, você pode passar para o segundo slide para mim, por favor? Obrigada. Os contos de fadas húngaros, eles foram escolhidos para minha pesquisa devido à minha ligação familiar com os contos. O meu marido, ele é filho de húngaros, né? E também ao pouco material que tem traduzido para o português disponível na literatura infanto-juvenil. Quando a minha filha era pequena, eu busquei, assim, vários contos de fadas. Eu sempre gostei muito de ler, eu cresci em uma casa cheia de livros e muitos livros infantis. E eu queria que ela tivesse contato com todas as origens da nossa família. Então, do meu lado, eu tinha árabes, alemães, índios e negros. Do lado do Paulo, a gente tinha húngaros e negros. Então, eu comecei a buscar os contos húngaros e eu tive uma dificuldade imensa, porque não tem muito material disponível.
Então, eu comecei a ficar um pouco preocupada, mas, enfim, eu consegui encontrar algumas coisas e descobri que os contos húngaros, eles tinham uma peculiaridade muito interessante, que é a introdução do conto. Então, os contos começam mais ou menos assim. Esta é uma velha história encontrada num velho livro, perdido e achado na 36ª prega, de uma saia de pregas, de uma velha muito velha, que guardava todos os velhos livros de uma aldeia que ficava além dos 7 reinos. Então, tinha essa coisa mágica, né, do conto. Aí o tempo passou, a Isabela foi crescendo, eu passei a ter um segundo interesse, que é mandar a Isabela para a Hungria estudar. No ano passado, não, foi esse ano, abriu um concurso da Universidade ELTE, da Hungria, e esse concurso tinha uma categoria de literatura e eu decidi me inscrever. É o 4º concurso cultural Hungria-América Latina, da Universidade ELTE de Budapeste, e eu tive a honra de ganhar o 3º prêmio, junto com a professora Regina, na nossa categoria. E foi muito legal, porque assim, eu não tinha essa pretensão, não era esse o meu objetivo, né? Mas está sendo uma experiência muito boa e foi o que fez com que eu me animasse a continuar pesquisando os contos húngaros, né? Porque a gente tinha até conversado, a gente ia passar para uma outra pesquisa, eu gosto de pesquisa, mas depois disso, assim, a gente resolveu continuar. Você pode passar para o próximo, por favor, Vinícius? Obrigada. Nesse mapa, eu quero que vocês vejam que a Hungria é um país pequenininho. Essa região toda aí, em um determinado período histórico, ela foi um pouco Hungria, um pouco Áustria, porque era o Império Austro-Húngaro. Lógico que os países, a Alemanha já existia, mas era tudo meio misturado. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês percebam como é que a Hungria ela fica muito próxima da Alemanha e da Rússia. E acabou sofrendo uma influência muito grande, porque a Hungria ela sofre influência tanto dos russos, quanto dos alemães e dos turcos. Sem falar que os húngaros, eles vieram de uma parte oriental da Europa, e essa parte oriental é que traz essa influência dessa introdução nos contos de fadas. Os orientais daquela região, eles começam as histórias assim, os contadores, né? As pessoas do povo que contavam as histórias. Você pode passar de novo para mim, por favor, Vinícius? Bom, num primeiro momento, a nossa pesquisa ela está numa fase inicial ainda, né? E em um primeiro momento a gente analisou a origem do povo húngaro, né? Tudo que poderia ter influenciado a criação dessas histórias, porque elas são realmente um pouco diferentes. Né? A gente tem histórias que sofreram modificações e acabaram chegando até nós através dos irmãos Grimm, de Andersen, mas as histórias típicas mesmo húngaras, elas têm peculiaridades. Então, no primeiro momento, a gente analisou a origem do povo húngaro, as migrações que aconteceram, porque eles mudaram de território, né, no ano 1000, a mudança da religião. Isso foi muito marcante para eles, porque os húngaros eram um povo pagão. E, de repente, até por questões políticas e por uma questão de proteção do território, o primeiro rei que eles tiveram, né, em um estado instituído, que foi o rei István, que se tornou Santo Estevão, ele instituiu o catolicismo como religião oficial. E isso influenciou muito na forma como os contos passaram a ser contados. Eles adaptaram algumas coisas. Sem falar na influência dos alemães, dos soviéticos e dos turcos, porque houve um momento histórico em que a Hungria foi invadida pelos turcos, que também influenciaram muito a cultura e a forma como as histórias passaram a ser contadas. Nesse momento agora, nesse segundo momento da pesquisa, né, passou o concurso, a gente mandou o trabalho, e agora nesse segundo momento, a gente está trazendo a pesquisa para análise do maravilhoso. Então, as ações que a gente está prevendo para 2021 são conceitual maravilhoso, lembrando que eu sou aluna do primeiro período, então, assim, tem coisas que eu realmente não sei, eu estou aprendendo,
E aí eu estou usando material dos autores, da Nelly Novaes Coelho, do Vladimir Prop, do Todorov, da própria professora Regina Micheli, e como pesquisadora, a gente está usando o principal deles, né, o principal pesquisador dos contos húngaros, que foi o Elek Benedek, que é esse livrinho vermelho, que é o último livro que está nesse slide. Bom, eu vou falar rapidinho sobre esses 3 livros, porque depois eu vou voltar a falar alguma coisa deles, mas esse primeiro livro que vocês estão vendo, ele é um livro que foi lançado nos Estados Unidos no final do século XIX. O segundo livro foi o único livro lançado no Brasil de contos exclusivamente húngaros, que foi lançado pela editora VEC, ele foi lançado em 68, e esse terceiro livro, o do Elek Benedek, que é o Mundo dos Contos e Fadas da Hungria, esse livro foi o primeiro no século XXI, no século XXI. E esse livro, ele traz toda a pesquisa que o Elek Benedek fez durante um período, que é mais ou menos o mesmo período em que os irmãos Grimm pesquisaram na Alemanha. Vinícius, você pode colocar o próximo, por favor? Bem, aqui eu trago uma definição do que é maravilhoso, né? Segundo Nelly Novaes Coelho, o conto de fadas, ele traz consigo a ideia do maravilhoso, que é um conceito que caracteriza a narrativa através de elementos e personagens sobrenaturais, dotados de habilidades e trajetórias que vão além do que é simplesmente humano ou empírico. E para Todorov, eu achei um conceito que é muito legal, assim. Ele diz que no território do maravilhoso, dos contos de fadas, o sobrenatural se une de forma harmoniosa à realidade. Essa imagem é uma imagem de um desenho que é transmitido, né, na TV húngara para as crianças, e vocês podem ver assim que eles valorizam bastante essa questão folclórica, as roupas são típicas, o rei está fazendo uma dança, que é uma dança típica também, e nos contos de fadas húngaros, a gente tem muito essa questão do maravilhoso, porque os personagens, eles são dotados de habilidades mágicas, eles vivenciam aventuras incríveis e sempre com criaturas fantásticas. Eu até separei um conto aqui, vamos ver se vai dar tempo, ele é pequenininho, de repente eu conto para vocês. Você pode passar para o próximo, por favor, Vinícius? Na primeira etapa da pesquisa, nós coletamos os dados sobre o povo húngaro, né? Analisamos a imigração dos húngaros para o Brasil, como é que aconteceu e em que períodos aconteceu, porque essa imigração ela não aconteceu de uma vez só. Os húngaros vieram para o Brasil em 3 momentos, né? No final do século XIX, após a Primeira Guerra Mundial e depois após a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente tem um movimento contrário, né? Os descendentes estão voltando para a Hungria. E nós pesquisamos também o que a gente tinha no Brasil de publicações nacionais exclusivas de contos húngaros. Bem, de contos exclusivos, publicações exclusivas, a gente só tinha... 5 minutos. Ui, Sim. vai dar tempo de eu contar a história de novo. Bom, vou rapidinho. A gente só tinha 3 livros, né, de publicação exclusiva, que foram Os Mais Belos Contos de Fadas Húngaros, do Elek Benedek, que foi... Os Mais Belos Contos de Fadas Húngaros, da VEC, de 1967, eu errei o ano. A VEC, naquele período, lançou vários livros de contos de fadas de vários países. É uma coleção incrível, que eu fico, assim, enlouquecida comprando um de cada vez. Eles são muito caros, muito valiosos no mercado hoje, para quem busca livros antigos, e eu quase brigo com várias pessoas se tem leilão virtual, mas enfim. Esse foi um dos livros, o único do século XX, né? Aí depois, o de 2002, do Elek Benedek, eu mostrei para vocês, e em 2018, a Susana Ventura lançou O Mundo dos Contos e Lendas da Hungria. Desculpa, esse é o do Elek Benedek. O da Susana Ventura é A Princesa que Ria Rosas e Outros Contos Húngaros, que se alguém estiver me vendo aí embaixo, é esse livro aqui. Os outros contos que nós encontramos, eles fazem parte de coletâneas brasileiras que têm histórias do mundo todo. E em livros da Clarissa Pinkola Estés, que é uma autora, ela é uma doutora, terapeuta junguiana, e ela
é americana, ela é norte-americana, mas ela foi adotada por imigrantes húngaros. Então, ela sofreu muito essa influência das avós e das tias que vieram logo após a Segunda Guerra Mundial. E elas contavam essas histórias de uma maneira fantástica. Então, a Clarice, ela reconta e ela analisa isso sob a ótica junguiana. Então, eu trabalhei bastante com ela, eu gosto muito dela, a professora Regina também, a gente é fã dela. E você pode passar para o próximo para mim, por favor, Vinícius? Obrigada. Esse é o Elek Benedek, ele faleceu em 1929, então o período de pesquisa dele é mesmo o final do século XIX, né? Como fundamentação teórica, o que eu falei para vocês, eu trabalhei com ele, Vladimir Prop, Nelly Novaes Coelho, a professora Regina e Todorov, que agora eu estou trabalhando bastante. E o próximo slide, por favor, Vinícius. Essas são as referências. E eu ia contar um conto para vocês, mas acho que não vai dar tempo. Ele é um conto bem interessante. Ele chama O Galinho e o Sultão. E está nesse livrinho aqui, que é A Princesa que Ria Rosas e Outros Contos Húngaros. E ele é um livro, essa história é muito interessante, porque ela fala sobre um momento em que os húngaros estavam sob o domínio turco, então o sultão é colocado como um homem muito malvado, né, que ele vai roubar a única moedinha que uma velhinha tem, que o galinho dela está ciscando no terreiro e encontra essa moedinha. E aí o sultão pega e fala, olha, a gente consegue receber os impostos desse povo que esconde o dinheiro. Ela não escondia, ela realmente era muito pobre. A Hungria, ela passa por muitos períodos de pobreza muito grande, né? É um país muito frio, e daí vem essa questão toda da imigração. E aí o sultão leva essa moedinha e o galinho vai junto. E o galinho, esse galinho, ele é ninja, ele faz coisas assim, incríveis. Ele bebe muita água quando ele é jogado num poço, ele engole abelhas, e ele consegue voltar não só com a moedinha, como também com assim, não toda a fortuna do sultão, mas tudo que ele puder carregar. E ele carrega bastante ouro e muitas pedras preciosas. Então é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Esse é meu contato que eu esqueci. E essa é mais uma ilustração húngara. Ela tem essas características peculiares. Assim, eu gosto muito da ilustração deles, é muito bonita. Obrigada. Rita, muito obrigada. Eu acho que assim, é fundamental, né? Espero que haja muitos alunos da UERJ, da graduação, escutando a sua pesquisa, para se animarem, para ver que é possível sim. Né? Vamos lá, não vou falar muito não. Agradeço a Rita. Agora vamos para a comunicação de Sol Martins Cortes de Mendonça, com protagonismo feminino em Estela Maris Rezende. Passo a palavra, então, para Sol. Oi, gente. Oi, Vini. Boa tarde. Bom, queria pegar 2 minutinhos da minha apresentação primeiro para dizer que está sendo uma emoção muito grande assim, participar desse evento. Eu fui aluna da aplicação, né? Eu fui aluna do Colégio de Aplicação, desde os 6 anos até o final. E hoje, ouvindo as professoras falar, fiquei me lembrando assim, do meu primário. Fui aluna da Leila Menezes no Clube de Leitura. E devo, assim, boa parte da minha formação como leitora ao CAP, sem dúvida. Então, assim, deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação, que eu comecei falando antes. Eu não sei porquê que ela não está. Deixa eu tentar agora. Aqui. Vocês estão vendo já? Sim, agora apareceu. Então, assim, o título da minha pesquisa
é protagonismo feminino na obra juvenil, de Estela Maris Rezende. E eu vou começar com uma fala da professora Maria Tereza Gonçalves Pereira, que eu anotei hoje de manhã, que tem tudo a ver com a minha pesquisa, com essa autora, né, com a Estela Maris, que é, por meio da palavra, é que a história vai existir, e vai ter qualidade, e vai ter valor estético. E aí eu fiquei pensando, a Estela é uma apaixonada pela palavra, falar um pouquinho dela, assim. Quem acompanha ela pelas redes sociais, pelo Facebook, vê que ela é uma pesquisadora incansável de palavras, e ela adora. E eu fiquei pensando também nesse evento em que a gente tem a oportunidade de nos ouvir, né, sobre a pesquisa. Eu também estou no primeiro ano do mestrado em literatura brasileira. Deixa eu ver, assim, só por onde que eu começo. Eu resolvi fazer um projeto sobre a Estela quando eu estava na pós-graduação. Eu tinha o interesse de fazer uma adaptação de uma obra dela chamada Justamente Porque Sonhávamos, para o teatro, para a dramaturgia. Mas eu tive que... A coordenação mesmo mudou o trabalho final para um artigo, e aí acabei fazendo sobre Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, a poesia deles. E aí eu tive a ideia de fazer o projeto para o mestrado na UERJ, para onde eu já queria ter voltado há muito tempo, né? Não fiz a minha graduação em letras, fiz em comunicação, e cheguei e fiz o projeto sobre, na verdade, a oralidade, né? O meu objetivo primeiro, quando eu entrei no mestrado, era pesquisar a oralidade na obra da Estela Maris. E aí eu fiquei pensando, na semana passada, tudo muito, é um processo, né? Você faz um projeto e depois você vai juntando as peças ao longo desses 2 anos, que é um curto tempo. Mas na semana passada um colega numa aula se perguntou, né, e perguntou para todo mundo se a obra de Estela Maris Rezende é infanto-juvenil, assim como às vezes existe essa dúvida com relação a Lígia Bojunga, por exemplo, ou até o próprio Bartolomeu Campos de Queiroz, né? E aí eu juntei isso com o que a professora Maria Tereza falou hoje sobre a questão da palavra, a questão da linguagem, né? Não de ser uma linguagem facilitadora, não de ser uma linguagem... Por que a Estela é sim uma autora de livros para crianças e para jovens? Eu fiquei pensando muito nesse apuro com a palavra, o que me chamou mais atenção na obra dela quando eu comecei a pesquisar sobre ela. Ela começou a publicar em 79, né, no período da ditadura militar aqui no Brasil, em que a literatura infantil e juvenil teve um papel muito importante, né, para dizer coisas, papel político mesmo, né, que é um papel da literatura, acredito eu. E hoje ela tem mais de 40 títulos, né, livros entre novelas juvenis, contos, romances, livros para adultos também, dramaturgia, né, porque ela foi atriz, ela trabalhou com teatro infantil e como contadora de histórias também, na televisão, numa época, nos anos 70, final dos anos 70 e anos 80, numa TV em Brasília, representando a Fada Azul. Né, no site dela, e vocês podem ver mais sobre isso, porque não vai dar tempo muito de falar sobre esse papel dela como contadora de histórias, né? Poesia também, e livro para crianças e jovens, que no ano 2012, um dos livros dela, né, que é um dos livros que eu vou trabalhar, ganhou o Prêmio Jabuti como melhor ficção do ano, concorrendo com literatura adulta. E daí eu acho que eu entendo um pouco da crítica que se faz e que se pergunta, na verdade, né, que se questiona sobre a obra dela ser só para crianças e jovens, ou ser destinada especialmente para crianças e jovens, ou também, ou adultil, né, como disse entre aspas, como disse o Gustavo Bernardo, e infanto adultil, né, não infanto juvenil, que é uma obra, e eu não acho que isso seja exatamente uma questão, um defeito do texto literário
Pelo contrário, né? Porque eu acredito também que a literatura infantil seja para todos, né? Eu acredito nessa literatura que é para todos. Os objetivos do meu trabalho, então, teriam começado como uma análise muito de como ela constrói os personagens, né? O título inicial era a construção dos personagens da obra juvenil de Stella Maris Rezende, porque ela constrói os personagens muito na oralidade mineira, né? Na mineiridade, que ela é uma mineira, e essa construção oral dos diálogos, e os próprios narradores também passam por dores do Indaiá, que é a cidade dela. Então, eu quero manter isso no trabalho, sim, né, a oralidade. Inclusive, assim, eu fiquei pensando quando a professora Maria Tereza Gonçalves Pereira falou de manhã sobre a linguagem, e eu não tenho muita bibliografia sobre língua portuguesa, né, porque eu não sou da letras, e tenho essa pequena falha, assim, que eu tenho que correr atrás mesmo de bibliografia, e eu aceito indicações para estudar sobre essas questões da língua. O protagonismo feminino, que aí começou a me chamar a atenção, de que vários livros dela, né, conforme eu fui lendo a obra dela, os títulos são nomes de mulheres, ou se fala do feminino, né? Então tem as Gêmeas da Família, o segredo a própria mocinha do Mercado Central, a sobrinha do poeta, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, e o Último Dia de Brincar, que não tem o protagonismo no título, mas tem as 4 protagonistas da Estela, né? E os temas também que ela aborda, que também seria uma outra questão que levantaria essa ideia, né, essa dúvida de que se os livros dela seriam mesmo para criança e para jovens, né, para adolescentes. E aí eu fico, assim, eu vou falar uma pequena parte aqui, que é sobre a mediação, né? Eu acho que os livros para crianças e jovens, eles têm um primeiro caminho ali muito próximo do mediador, né? Do professor, da professora, e na escola, onde muitas crianças e jovens só têm contato com o livro na escola, a gente sabe disso, né? Então, assim, eu acho que os livros dela, sim, devem ser lidos por muitos adultos e jovens. Aí eu vou falar, e aí eu vou falar dos temas dela, vou falar da Ana Maria Machado, ela tem no como e por que ler, começar a ler cedo, tá? Como e por que ler os clássicos universais desde cedo, eu querendo inventar o título, no capítulo 10, emoções no dia a dia. Eu acho muito interessante o que ela fala, que sempre existiu também uma linha de livros em que a realidade cotidiana estava presente e carregada de emoções, como se de alguma forma fosse necessário lembrar às pessoas que as experiências intensas que dão significado à vida não precisam necessariamente se passar longe de casa e que cada pessoa pode viver uma situação de enorme complexidade psicológica, cada família pode guardar um drama de muita intensidade, e a Estela trabalha muito com essas questões familiares, né? Ok. Cada cidade está cheia de tragédias sociais, cada rua é atravessada todo dia por gente que vive dores e alegrias, medos e sonhos. Gente como a gente, afinal de contas. Então, realmente, a Estela trabalha muito com temas que costumeiramente não são encontrados nos livros, com uma linguagem que eu não diria, voltando à professora Maria Tereza, na fala dela de manhã, rebuscada ou exagerada, mas eu diria uma linguagem que provoca, né, o jovem, a criança, a fazer a ler nas camadas, ali nas entrelinhas, com a ajuda do mediador também, né? E muito voltada para a palavra. Então, as etapas da pesquisa, a primeira é reler, logicamente, a obra dela toda, e escolher, né? Eu já escolhi, na verdade, A Mocinha do Mercado Central, que é uma aventura, super aventura de uma heroína que viaja
para dentro, é um romance de formação, né, mas é um romance, é uma menina que viaja por várias cidades do Brasil, e mudando de nome, e assim procurando a sua identidade, mudando de identidade, e aí sim se depara com duas grandes tragédias, uma o próprio nascimento dela, que ela é filha de uma situação de violência doméstica, de violência social, violência na rua, né, um estupro, e depois a melhor amiga dela também, que suicida. Que é um assunto, aliás, que deve muito ser trabalhado com jovens e crianças, trabalhado, veio essa palavra, trabalhado, não é trabalhado, mas que deve ser muito falado, né? Através da literatura, através da ficção, que aí eu acho que eu já vou passar para o próximo, que a fala do Gustavo Bernardo é bem importante. Bom, o levantamento também dos textos teóricos, né, que aí eu uso a Zilberman, a Lajolo. Eu queria falar também que a Estela, ela tem uma ligação com os leitores muito intensa, né? Ela tem um clube de leitura, ela tem uma oficina de escrita literária, desculpa, e que ela viaja o Brasil inteiro. Ela é muito convidada para viajar o Brasil inteiro para conversar com as crianças e os jovens, e eu já tenho uma pretensão, assim, entre aspas, um sonho, um desejo, de fazer o meu doutorado voltado para a estética, com a questão da estética da recepção, com uma coleção de cartas de leitoras que ela disse que ela tem, que ela vai compartilhar em um momento oportuno comigo, para eu fazer esse estudo, porque ela tem uma leitora, por exemplo, que tem, acho que 10 anos, já leu a obra dela toda, e que é apaixonada pela obra dela, escreve falando das personagens para ela, assim, muito apaixonada. O levantamento dos textos teóricos sobre composição de personagem, né, e aí eu já tenho também alguns autores na minha bibliografia, e a identificação desses temas, que não são temas costumeiros, né, mas que fazem todo sentido para o jovem, para o adolescente. Aí eu vou só ler essa passagem do Gustavo Krause, né, professor aqui da UERJ também, foi meu professor também no CAP, como o Felipe falou hoje, Felipe Lacerda, de quem eu também sempre conheci, assim, mas, enfim, não devia falar isso, mas somos capianos, né, isso é importante muito importante na formação da leitura. E o Gustavo fala que o escritor criativo consegue se pôr para fora, diferenciando-se do homem comum, ao encontrar uma maneira pública de dar forma pública às suas fantasias e devaneios, o que ajuda os leitores a encontrarem, na dor lida, não aquela que já tinham antes de lerem, mas outra, aquela que ainda não tinham e que, por um efeito de perspectiva, empresta sentido à dor primeira, à dor que não fazia sentido. E a professora Nilma Lacerda também fala também destaquei, ok, acabei já, só vou ler a Nilma para terminar. Questões fundamentais da existência atingem crianças e jovens com intensidade semelhante à que atinge os adultos, mas os temas que expressam a angústia frente a essas questões são considerados polêmicos, e obras que tratam do mal, da morte, da violência na escola, da sexualidade, do homoerotismo, são, em geral, consideradas ousadas, perigosas, inadequadas pelos docentes, e não só pelos docentes, né, mas também pelos adultos em geral, que não conseguem exatamente fazer essas leituras mais profundas de uma obra uma obra que foi escrita também para crianças e jovens, e costumam passar longe das salas de aula, quando se sabe que nelas reside a possibilidade, por meio da ficção, de reconhecer e discutir os enigmas da existência humana. Aí aqui tem as minhas referências. A Pondé entra como nessa questão do feminino, né? Agora é Pondé. A Andrueto, né, com aquele livro que eu acho bem legal, que é Por uma Literatura Sem Adjetivos, em que ela questiona exatamente muito com relação ao que o mercado espera da literatura infantil e juvenil, que não deve ser a mesma coisa que o mercado espera, né? Então, eu queria, de novo, agradecer demais a Regina pela acolhida como orientadora. É uma alegria, assim, uma emoção cada vez maior ser sua orientando, por tudo isso que você está
fazendo. Eu sempre quis fazer um mestrado, uma pós-graduação em literatura infantil e juvenil, há muito tempo que eu sonho com isso. Então, para mim, está sendo muito bom estar nesse grupo também. Fico muito feliz, muito orgulhosa e honrada mesmo. Muito obrigada. Deixa eu descompartilhar. Professora, o seu microfone está desligado. Eu estou dizendo muito obrigada, Sol. Você deixa todo mundo emocionado. Estou, assim, muito emocionada. Eu vou passar a palavra. Obrigado, Sol, pela sua comunicação. Dando sequência, então, às comunicações do segundo bloco da parte da tarde. Vamos agora para Marcela Martins, com a comunicação à Biblioteca Escolar e a formação do leitor infantil, reflexões. Passo a palavra, então, para Marcela Martins. Obrigada, Vinícius. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Ótimo, Estamos obrigada. escutando. É porque o fone me deixa na dúvida. Eu pedi ao Vinícius para passar os slides para eu poder olhar para a tela, porque aqui eu não conseguiria. Boa tarde, né, a todos. Quero agradecer o convite da professora Regina, que foi um convite também da minha eterna orientadora, a professora Tânia Câmara. Okay. E queria fazer só uma correção na minha apresentação. Professora. Isso. Desculpa, Marcela. Eu já sei, eu estava olhando aqui e falei, ela é a orientanda da Tânia, que você já defendeu e Tânia indicou. Desculpa, mas por favor. Porque hoje eu estou professora substituta da UFRJ de Didática e Prática de Ensino, então acho que a confusão foi por isso, a professora Tânia deve ter comentado em algum momento. Mas sim, eu sou professora de educação básica, eu gosto muito de marcar isso há 15 anos. Atualmente eu trabalho, além de trabalhar na... Gosto de marcar isso porque eu acho que a literatura infanto-juvenil às vezes não chega nessas escolas, mesmo a gente sabendo que existem diversas verbas aí destinadas à compra de livros infanto-juvenis, né? E na UFRJ, Bom, então, a professora já antecipou, né, que eu defendi o doutorado em língua portuguesa agora, na pandemia, em junho, e a minha pesquisa não tem nada a ver com literatura infanto-juvenil, mas provoca uma inquietação para esse tema, porque eu estudo lá currículo de língua portuguesa, ensino de gêneros textuais, e eu vejo que, principalmente no segundo segmento do ensino fundamental, a literatura ela é transformada, né? Eu falo que ela é sufocada dentro dos gêneros que devem ser ensinados. Ainda que a gente tenha no documento, né, a questão da literatura, da formação do leitor literário, eu não vejo muito isso acontecer nas escolas, principalmente quando eu vejo muitas bibliotecas fechadas. Eu sei que isso não é uma realidade de todas as escolas, mas foi uma realidade das escolas por onde passei. E aí, lá na UFRJ, eu participo de um grupo de pesquisa que estuda Cecília Meirelles, educadora, coordenado pela professora Anabelle Loivos. E lá a gente analisa esse box, que eu coloquei a foto aí, mas esse livro aqui pesado, que tem 5 volumes, que é uma reunião das crônicas da Cecília no Diário de Notícias, né, na página da Educação. Ela tinha um espaço no jornal em que ela falava, e dentre as questões que ela levantava, ela falava da formação do leitor infantil, que era lá na década de 30, né, uma preocupação. Pode passar, Vinícius, por favor. Era uma preocupação da Cecília. E aí, enfim, né, investigando as crônicas e conhecendo pessoas, ouvindo outras vozes, eu cheguei até a biblioteca do Pavilhão Mourisco, que foi a biblioteca fundada e dirigida pela Cecília em 1934, na gestão do Anísio Teixeira. Então, assim, lá no grupo, né, até por conta da minha posição lá, enquanto professora de didática, a gente volta para a Cecília educadora, né, política, para essas questões. Mas a minha formação em letras e o meu olhar há tanto tempo que problematiza aí essa questão da leitura literária na escola, logo, né, me fez chamar atenção para a questão da biblioteca. Então, essa aí é uma foto da biblioteca, né, ela fica ali numa enseada de Botafogo, né, e daqui a pouco a gente vai ver como é. Pode passar, Vinícius, por favor. A biblioteca, na verdade, ela era um grande centro cultural, então, assim, a gente entende hoje a biblioteca como um local, né, onde estão os livros,
Em algumas escolas, os alunos nem têm acesso a isso, que eu acho um retrocesso, né? Se a gente ler Cecília e pensar que os livros ficam para trás de uma bancada. Então, a biblioteca, para ela, era um grande centro cultural em que ela dividiu várias sessões e as crianças passavam o tempo ali mesmo interagindo com arte, com leitura, com literatura, com música, com cinema de diferentes formas. Pode passar, Vinícius, por favor? Coloquei aí uma linha do tempo só para a gente entender, né, que as bibliotecas elas foram uma iniciativa do Anísio Teixeira, em 1931. E aí, em 1934, a criação, né, da Biblioteca do Pavilhão Mourisco, que foi dirigida pela Cecília, inclusive os relatos dão conta de que ela passeava pelo espaço, ela conversava com as crianças. Há um poeta, Eugênio Campos, se eu não me engano, ele fala sobre isso, que ele, quando era criança, ele frequentava muito a biblioteca, e depois de anos ele descobriu que aquela senhora que falava com ele, com voz doce, era a Cecília Meirelles, né? No Estado Novo, Getúlio Vargas, em 1937, a biblioteca foi invadida e fechada pelo interventor do Estado, a situação de ter livros de aspiração comunistas. Estamos vivendo essa era aí, né, do medo do comunismo de novo. Pode passar, Vinícius, por favor. O livro que motivou o fechamento da biblioteca, né, que serviu como desculpa, se a gente pode dizer assim, para que eles encerrassem a biblioteca. Algo muito emblemático também, né? O Estado Novo fechar um espaço de leitura, né? A gente percebe que essas pessoas não estão de bobeira, para usar um termo coloquial, quando elas querem nos impedir de termos acesso aos livros, né? De termos contato aí com essas formas com a literatura que nos faz pensar. Esse livro, ele fala de um menino que é, né, totalmente diferente das crianças da época, porque ele é bem esperto, ele toma proveito dessa inteligência dele para se dar bem. Então, por esse comportamento dele, ele foi considerado um livro comunista e a desculpa para fechar a biblioteca foi essa. Embora eu acho que nessa leitura há outras coisas que eles não questionaram, né? Por conta da época também, uma linguagem racista em alguns momentos e tal, mas isso não foi questionado. Curiosamente, não foi questionado. E aí a Cecília tentou intervir, né, para que a biblioteca continuasse em funcionamento, escreveu diversas cartas, mas ela também foi perseguida, como todos aqueles autores, né, e educadores do movimento Escola Novista. Pode passar, Vinícius, por favor. E aí tem uma citação da professora Jussara Pimenta, que foi através da professora Jussara Pimenta que eu cheguei à questão das bibliotecas, da biblioteca, né, do Pavilhão Mourisco, e me interessei por essa questão das bibliotecas escolares como espaços importantes de formação do leitor infanto-juvenil. Muito também pela minha experiência como leitora, não só pela minha experiência como professora, mas também por ser uma criança que vivia dentro da biblioteca. Eu sou de uma família de professores, mas, curiosamente, na minha casa eu não tinha muito acesso aos livros. E o meu maior acesso aos livros era a biblioteca da minha escola, em que eu podia ficar lá, sentar, passear pelas estantes e ter acesso aos livros mesmo, escolher o que eu ia ler, muito interessante. É muito legal que a professora Jussara, ela assistiu, eu fiz essa apresentação junto com um grupo lá, né, falando da Cecília, o tema lá era Cecília, e ela assistiu e ela me mandou, ela entrou em contato comigo e mandou alguns livros dela, sobre pesquisas que ela fez, né, aprofundando mais, porque para fundar a biblioteca, a Cecília fez diversos questionários, analisou, fez diversas entrevistas por meio de questionários com professores. Então, a professora Jussara tem um material muito interessante e aí ela gentilmente disponibilizou comigo para que eu continuasse a pesquisa. Vinícius, pode passar, por favor? Bom, essa é a biblioteca, o espaço da biblioteca hoje, né? Eu moro aqui do outro lado da ponte, mas quem é do Rio de Janeiro deve conhecer bem melhor esse espaço, né? Ele é hoje um centro empresarial. Depois do fechamento da biblioteca, ele ficou por muito tempo desativado, um prédio abandonado, e aí depois, né, ele foi transformado nesse centro empresarial, num prédio comercial. Pode passar? Essa foto é só para curiosidade mesmo. Bom, depois de algum tempo, né, do fechamento da biblioteca, a Cecília não parou de falar da literatura infanto-juvenil, né? No caso, ela se reporta pela época em literatura infantil, ela, né, marca esse lugar, até pelo período histórico em que ela
em que ela escrevia, né? E ela começou a dar palestras, né, em diferentes lugares, como a gente entende hoje, sei lá, as nossas formações continuadas, não sei. E essas palestras, elas foram reunidas nesse livro aqui, que é o Problemas da Literatura Infantil, que foi, né, um livro que eu comecei a analisar depois. E gosto desse início, né, do livro. Logo no início do livro, ela coloca essa fala, né, ato livre despretensioso que na sombra de uma prateleira uma criança livremente descobriu, pelo qual se encantou, e sem figuras, sem extravagâncias, esqueceu as horas, os companheiros, a merenda. Tu sim és um livro infantil e o teu prestígio será, na verdade, imortal. Tem muitas coisas nesse livro que a gente hoje pode problematizar em relação ao olhar da Cecília Meirelles para a literatura infanto-juvenil, né? Hoje, da época, essa questão das imagens, né? Que a gente hoje já vê de uma forma diferente. Mas também tem muito do que a Sol, né, que apresentou antes de mim, falou em relação ao trabalho da linguagem. Muito importante. E uma das coisas que ela defendia muito era essa linguagem voltada para a criança. Porque a criança não tinha vez e voz na sociedade, né? Então, assim, ela batia muito nessa tecla de que da importância de uma literatura voltada para aquele público e que tivesse uma qualidade também, que não perdessem qualidade por serem crianças. Obrigada. Pode passar, Vinícius, por favor. Bom, ela debate aí nesse livro que eu mostrei, né? Ela apresenta 4 casos de aspectos da literatura infantil aos quais ela se aprofunda, né? Nos quais ela se aprofunda. O moral, instrutivo e recreativo. Então ela fala, né? O primeiro caso de literatura infantil, redação escrita das tradições orais. A gente falou até sobre isso aqui, né? Já acredito que já falaram em outras palestras também, outras comunicações também. Segundo caso de literatura infantil, livros escritos para uma determinada criança que passaram posteriormente ao uso geral, né? Livros que eram para criança, mas que depois encantaram os adultos. Acho que é o nosso caso. Tem muito a ver com nós, né? com o nosso interesse aqui. Terceiro caso de literatura infantil. Livros não escritos para crianças, mas que vieram a cair nas suas mãos. E o quarto caso de literatura infantil, obras especialmente escritas para a infância, né? Que eu acho também que é uma coisa hoje que a gente problematiza bastante, até por conta dessa questão mercadológica da indústria, do livro, do comércio, etc. Pode passar, Vinícius, por favor. Bom, e aí eu estou acabando, esse já é o meu slide final. Trago também uma fala da Cecília que gosto, né, de que gosto muito, em que ela diz assim, retirada desse livro, Problemas de Literatura Infantil, da Literatura Infantil. Se em tal assunto pudesse a autora exprimir alguma inspiração, talvez fosse a da Organização Mundial de uma Biblioteca Infantil que aparelhasse a infância de todos os países para a unificação de cultura, nas bases do que se poderia muito marginalmente chamar um humanitismo infantil. Na esperança de que, se todas as crianças se entendessem, talvez os homens não se hostilizassem. E aí, essa é a motivação para a minha pesquisa. Assim, na verdade, hoje eu venho apresentar mais o meu contato com a literatura infanto-juvenil. Como eu disse para a professora por e-mail, né? Eu me identifiquei muito com uma das falas que eu escutei hoje sobre isso. Eu acho que eu não chego aqui hoje com uma pesquisa bem desenhada, como eu vejo aí dos colegas, né, com fundamentação teórica. Até porque depois do doutorado eu acho que eu fiquei mais... até por isso eu acredito que a professora Tânia tenha me convidado, porque eu disse para ela que agora eu queria estudar coisas que eu não conseguia por conta da pesquisa e coisas... Não que eu não gostasse da pesquisa, mas, enfim... queria ter outros olhares dentro da língua portuguesa. Não gosto muito dessa separação que a gente faz às vezes, principalmente dentro das salas de aula da educação básica. Então, com essas palavras da Cecília, penso que tem aí algo que eu possa investigar mais, né? Pensar esse espaço da biblioteca como formação dos leitores infantos e juvenis. Existem muitas verbas, e aí também acho que tem uma luta política pela qual a gente precisa brigar, um espaço de resistência grande, porque há muita verba para compra de livros infantos e juvenis. Eu vivencio isso todos os anos. Se falar que não, o Estado não investe, né?
falo do Estado porque é onde atuo, não investe, isso não é verdade, porque a gente vê um investimento pesado, mas ao mesmo tempo vemos também bibliotecas fechadas, a falta de bibliotecários. Então, qual é o uso que se faz desse livro, né? Como eles chegam às crianças, como eles chegam às salas de aula? Acho que é isso que me instiga, e que me interessa, que me move hoje a estar aqui. Reitero aí meus agradecimentos. Muito obrigada e muito obrigada pela acolhida também no grupo. E parabéns pelo evento. Obrigada, Marcela, por partilhar toda essa experiência que você tem. A leitura é um trabalho, nossa, muito interessante. Desse livro tem uma frase que eu já usei muitas vezes, que me toca profundamente, é quando a Cecília diz que a literatura não é um passatempo, é uma nutrição. Acho assim, sabe, ecoa, muito lindo. Bom, vamos abrir, né, na verdade, deixa eu só ver o tempo, gente, porque, né, também o bom senso diz para não abusar. Então, 7h15, 17h15, nós começamos a última parte do Feliz, a última sessão, né? Está aqui, o Vini já colocou, 7h15. É 16h55, então acho que a gente tem tempo para debate. Certo, dona Sérvia e seu Vinícius? Felipe, né? Acho que nesse grupo o dono do tempo foi o Felipe. Não, a Ellen. Foi a Ellen. Eu vou a partir de você a partir de agora. Felipe agora. Tempo. Tá certo, eu que estou fazendo confusão. Então, olha, está aberto o debate, perguntas, comentários, né? Alguma coisa que vocês queiram fazer. Vou pedir apenas para que as pessoas que apresentam, que vocês apareçam, né? Porque fica até mais fácil de lembrar das falas. Ninguém, até quebrar, não sei se tem alguma pergunta aqui também no chat, eu não estava acompanhando por aqui. Não? Eu estou respondendo aqui, me pediram para disponibilizar o nome do livro, acredito que seja esse, né? O Problemas da Literatura Infantil. E eu falei também desse, que são as Crônicas de Educação. E vou colocar o meu contato no chat, porque a Patrícia pediu. Uhum. Vamos lá. Deixa eu perguntar para a Karen. Karen, quando você traz essas novas... Gente, é meio chato, né? Porque eu sou orientadora dela. Mas, enfim, vocês não querem aproveitar o momento, então vamos lá bater um papo. Por que você chegou a Bela e a Fera? Porque é uma narrativa assim, que toca de um modo geral, mas o que te levou a essa pesquisa? Na verdade, foi quando eu tive acesso a esse... Na verdade, quando eu descobri que existia uma versão que não é a que nós conhecemos. Desde que eu ouvi isso, eu não vou me lembrar exatamente a data, mas eu estava no meio da graduação de letras e aquilo me instigou. Eu escutei, porque eu fiz francês, né? Então, foi em alguma aula de língua, por alguma razão a gente estava falando sobre isso, e aí, na época, não tinha nem a edição da Zaha, que é essa agora, que tem as duas versões, e aquilo eu já fiquei muito tocada, realmente, porque eu pensei que, como, né? Existe, então, uma outra versão que não é dessa forma, e então eu comecei a pesquisar, e aí eu tive acesso a um texto em francês, mas eu não tinha certeza na época se era realmente dela, né? Porque, como ainda não tinha nenhuma tradução, era sempre assim, um colega que achou e disponibiliza. Então, eu fiquei um pouco incerta se era realmente essa versão, né? Se era a de Madame de Villeneuve. E depois que eu li, me instigou muito, porque é muito diferente, né? A extensão, a forma como é contada,
Então, por conta disso, eu quis ingressar, assim. E, na verdade, a professora já sabe, né? Assim, eu não sei, mas vou contar para todo mundo. A minha ideia inicial era falar também de pele de asno, fazer algo meio um comparativo e tal. E depois, acho que para a dissertação acaba ficando um pouco largo, né? É bom fazer esse recorte. E aí, por isso que, de repente, eu me adentre mais na Bela e a Fera. E Pele de Asno, só como curiosidade também, era um conto que eu não conhecia, e eu descobri no ensino médio também, falando dessas práticas leitoras, né? Uma professora no meu segundo ano do ensino médio, eu estudei ali no Cefet, e ela convocou para quem quisesse estudar. Na época, na verdade, era um projeto. Quem quer estudar letras? Aí tinha um projeto com pessoas estudando letras. Quem quer fazer medicina? Aquela coisa, né? A gente estava perto de fazer o vestibular, ficava inseguro se é a graduação certa e tal. E eu já gostava muito da língua portuguesa, então eu falei assim, não, vou fazer com a professora de língua portuguesa. E ela apresentou esse conto de Pele de Asno, que foi realmente um divisor para mim, porque eu não conhecia. E eu volto àquela questão talvez pelo tema, né, trazer aquele incesto, aquele olhar incestuoso do pai, talvez seja essa questão também desses temas fraturantes, que também é algo que me mexe comigo também, nesse sentido de é meio vetado, né? E não pode se falar sobre esses assuntos na literatura enquanto juvenil. Né? A pesquisa da Sol, ela fala, né? São uns assuntos assim também, que a Estela Maris traz. Então, não pode, né? Às vezes a criança passa por aquilo, ou mesmo que não passe, ela tem conhecimento de que aquele assunto existe, mas é tratado como um tabu na literatura infanto-juvenil. Né? Por quê? Né? Assim, será que ali é o mercado que diz o que vai ler, o que não pode? Enfim, é daí que veio esse meu olhar para tanto para a Bela e a Fera como Pele de Asno, né? Legal. Eu também tomei conhecimento da Villeneuve através da bolsista do projeto de Perrault, a Elisângela. Na época, ela também tinha o texto, ela até pensou de traduzir, mas eu estou falando de alguns aninhos aí atrás. E nós não tínhamos nenhum acesso, né, à versão da Villeneuve. Então, assim, agora não, agora nós temos, permite um alargamento mesmo, até não só das narrativas, né, do passado, como o desdobramento que você está trazendo também para o presente, que vai ficar muito legal. Tenho certeza. Tomara. Marcela, o teu trabalho com Tânia foi na língua? Isso. Trabalhava, né, com análise da BNCC, currículo de língua portuguesa, e eu problematizava, e faço isso ainda, o ensino de gêneros textuais, né, na educação básica. Esse era o meu trabalho com a professora. A gente queria puxar até um viés para a literatura infanto-juvenil, porque eu debato muito isso. Eu acho que a leitura literária, e aí a marco, né, na escola, fica em segundo plano, ainda que ela seja valorizada nos documentos oficiais. E nada contra, né, o ensino de gêneros textuais, não é disso que a gente está falando, mas como vai formar leitores só ensinando gêneros textuais? E aí a gente quer que as crianças sejam apaixonadas pela leitura, se a gente trabalha sempre, eu vejo muito isso acontecer em sala de aula, uma fábula. Às vezes a fábula ela se perde ali por conta das características da fábula que eles precisam aprender, porque eles vão precisar, em algum momento, escrever uma fábula ou colocar aquelas características numa prova. Então, o meu debate que extrapola, né, um pouco a tese, porque na tese a gente não deu conta de falar de tudo isso, vai nessa direção. Acredito que a professora Tânia, enxergando isso em mim, tenha feito convite para que eu estivesse aqui, para que eu continuasse, né? Que bom, legal. Quem sabe, né? Não teria um desdobramento desse trabalho com a Tânia, que você está fazendo agora. Legal. Sol, você também é escritora. Você vê alguma
ligação entre a Sol escritora e a escritora que você trouxe para a tua pesquisa? Queria que você falasse também um pouquinho de você, né, dessa relação pesquisadora e escritora. Deixa eu pensar, assim, eu sou escritora. Se tem alguma relação, eu acho que tem, sim, né? Eu acho que tem. Assim, uma coisa que me chama muita atenção na Estela, assim, nas vezes que eu conversei com ela, é essa liberdade que ela tem para escrever, que eu acho né, eu respeito todos os escritores, assim, até como escritora mesmo, respeito de verdade todos os escritores, a maneira como eles trabalham, os temas que eles escolhem para abordar, a maneira como eles ilustram também, né, os autores, ilustradores, respeito, mas eu comecei a pensar na escrita muito depois de quando eu comecei a escrever. Eu escrevo desde muito nova, tinha uma relação com a escrita bastante intuitiva, assim, né, visceral e emotiva, e assim, sem teoria nenhuma, sem teorizar nada. E, de repente, eu me deparei com uma escritora, lendo mesmo os livros dela, não só ela, mas são vários escritores que eu acho que têm essa característica. Mas, no caso dela, eu a conheci já adulta, que é diferente um pouco de você, né? Eu tenho alguns escritores que eu sou completamente fã e adoro, que talvez eu nem usasse como objeto de pesquisa. No caso dela, eu tenho um pouco de cuidado, assim, né? Eu não consigo muito, porque eu sou muito. A Karen botou aqui o comentário dela, como assim, que eu me envolvo, né? E a gente sabe que a pesquisa, assim, você se envolve até a página 3, né? Vamos lá, tem que analisar, tem que né? Coisas que, para mim, é um pouco difícil, de fato, assim, eu preciso trabalhar isso. Né, é uma autocrítica, assim, ao vivo aqui para 51 pessoas, enfim. Mas é isso, preciso trabalhar o distanciamento um pouco, né? A amizade com ela, não é uma amiga da minha geração, né? Não é uma amiga de infância, não é uma amiga de adolescência, então é uma amizade muito voltada para a literatura, a troca que eu tenho com ela. Eu achei engraçado porque, assim, uma história assim com ela, engraçada, que eu tenho um poema, né, publicado como um livro, que é meu primeiro livro. Depois eu tenho 2 livros mais, assim, que são mais narrativas, assim, histórias, né, de um personagem. E tenho um juvenil. E esse juvenil, eu fiquei 10 anos escrevendo, acho que eu já contei isso. Eu comecei a escrever com 20 e poucos e terminei com 30 e poucos. E aí, o título desse livro é uma frase, depois a gente vê como... E eu tinha acabado de conhecer a Estela num clube de leitura e tinha lido O Mocinha do Mercado Central. Eu estou lá no lançamento do livro, na Blux, estou lá sentada, daqui a pouco a Estela entra no lançamento. Não conhecia ela, não tinha acabado, só tinha lido o livro dela. E ela apareceu lá no lançamento com a Luciana, que a Luciana Bastos, que era minha editora, já era amiga dela e tal, então acho que ela foi lá também para prestigiar a Luciana. E aí ela comprou meu livro no lançamento, eu fiquei super feliz. E ela foi, e depois ela me mandou, muito tempo atrás, isso, né? Foi 2014, eu nem sonhava em fazer projeto sobre ela nem nada. Ela me mandou que ela tinha adorado o título do meu livro. Legal. Depois a gente vê como fica. E os livros dela também, assim, alguns livros também são frases, ou são, né, não é aquele título curto, né? Ela também gosta de uns títulos longos. E aí depois que eu comecei, eu liguei para ela para falar que eu queria fazer a adaptação da peça dela, do livro para teatro, Justamente Porque Sonhávamos. Aí a gente foi conversar e tal, e aí ela leu meu livro, porque aí não tinha muito como eu não sei nem se ela tinha lido de primeira, ou se ela só tinha realmente gostado do título. Mas aí ela leu o meu livro e falou várias coisas, assim, sobre a minha escrita e tal, para mim, foi super legal. Mas, assim, acho que
Eu acho que sim, eu acho que eu me identifiquei como escritora na escrita dela, sim, sabe? Para escolhê-la como para trabalhar, né? Para trabalhar na pesquisa, fazer uma pesquisa, ler a obra toda, A obra dela não foi muito estudada na academia. A gente tem uma tese de doutorado que saiu ano passado, acho que não sei se era uma universidade de São Paulo, eu acho. Agora eu fiquei na dúvida agora, se é do Curitiba, fiquei na dúvida. Depois eu falo melhor. Não sei, eu acho que é São Paulo. Uma tese, mas não tem muitos trabalhos, né? Então também, e assim, a questão da mineridade, que aí também tem aí uma questão também pessoal, né, como a Rita, que eu sou neta de 2 mineiras e tal, e aquilo me encantava também, e os personagens também que vão de um livro, crescem de um livro para o outro. Tem um dos livros que eu vou analisar, tem uma personagem criança e depois ela está adolescente no livro, na Sobrinha do Poeta, que é esse aqui, que eu nem cheguei a falar aqui, porque não deu tempo, seria um pouco antes, e eu já me despeço, eu estou falando muito. Agora, Rita, olha, a gente não tem realmente muito tempo. Será que você consegue contar aquela história que você queria contar em pouquinho tempo? Deixa eu ver. Acho que sim. O Galinho e o Sultão. Há muitos e muitos anos, quando a Hungria estava sob o domínio dos turcos, havia numa pobre aldeia uma velhinha que tinha de seu somente uma casa do tamanho da unha de um polegar, um galinho e um monte de entulho no quintal, de onde ela e o galinho tratavam de conseguir sustento. Todas as pessoas da aldeia traziam seus trastes velhos e deixavam no monte. E a cada dia a velhinha paciente separava dali o que pudesse consertar ou vender na feira da aldeia, que era ainda mais pobre. Um cacareco aqui, outro ali, ela conseguia sobreviver. Sempre a seu lado, o galinho esgaravatava o chão atrás do próprio sustento. Uma minhoca aqui, outro ali, e ele ia vivendo. Um dia, o galinho encontrou uma moeda de ouro. Contente, pôs-se a cantar de alegria, chamando a atenção de sua dona, mas também a do sultão que passava por ali. O sultão não teve dúvidas, entrou com seus homens portão adentro e, sem nem cumprimentar a velhinha, tomou a moeda para si. Voltou as costas e disse para um de seus homens: mais uma moeda para o tesouro real. Incrível, não é? Mas essa gente sempre consegue nos esconder dinheiro. A velhinha ficou muito triste e voltou-se para o galinho a lamentar-se. Mas onde estava o galinho? Procura que procura e nada de encontrar o seu companheiro. Foi assim que o galinho foi parar no palácio do sultão, pousando na parte de trás da carruagem. E entrou em salas e salões até se encontrar frente a frente com o tirano, e foi direto ao ponto. Cocoricó, sultão tirano, devolva já minha moeda de ouro. Eu a encontrei e ela é nossa por dinheiro, minha e da pobre velhinha. O sultão ficou espantadíssimo com o galinho. Em seguida, chamou seus homens e mandou que colocassem o animal na rua. O galinho não se deu por vencido. Não era passada nem uma hora quando ele se colocou de volta na frente do sultão. Cocoricó, sultão tirano, devolva já minha moeda de ouro. Eu não sairei daqui sem ela. Pouco depois, o sultão estava tomando chá no jardim. O sultão mandou expulsar o galinho de novo. Pouco depois, o sultão estava tomando chá no jardim, quando foi novamente abordado pelo galinho. Cocoricó, sultão tirano, devolva já minha moeda de ouro. Já disse que não sairei daqui sem ela. O sultão ficou muito irritado. Virou-se para sua primeira esposa e disse: parece impossível que meus homens não consigam expulsar esse galho enxerido. Dê um jeito nele. A mulher do sultão, que era bem malvadinha, pegou o galinho pelo pescoço e atirou-o em um poço. O galinho bebeu toda a água do poço e saiu de lá com um barrigão enorme, direto para o jardim do sultão, que ainda não tinha terminado seu chá. Assim que o viu, o sultão se voltou para sua segunda esposa e disse: parece impossível que nem meus homens nem a primeira esposa tenham conseguido expulsar esse galho enxerido. Vá você, segunda esposa, dê um jeito nele. A segunda esposa do sultão, que era ainda mais malvada, pegou o galinho pelo pescoço e atirou-o dentro do forno do palácio. O galinho, que tinha tomado toda a água do poço, cuspiu ali mesmo, apagou o fogo e saiu direto para o jardim, que acabava seu copo de chá naquele instante.
Assim que o viu, o sultão ficou pálido de raiva e disse para sua terceira esposa: Mas é impossível, nem a primeira e nem a segunda conseguiram dar um jeito nesse galo enxerido. Vá você, terceira esposa. A terceira esposa do sultão, que era ainda mais malvada, pegou o galinho pelo pescoço e atirou-o num ninho de abelhas. O galinho não teve dúvidas, engoliu todas as abelhas, todinhas mesmo, e voltou para o jardim do sultão, que estava sentado olhando a paisagem. Quando viu o galinho, o sultão tomou-se de fúria e disse: Bem que se fala, quando se quer algo bem feito, faça você mesmo, espere que já te pego. O sultão avançou para o galinho, pegou-o pelo pescoço e sentou-se em cima dele. O galinho abriu o bico e soltou todas as abelhas que tinha engolido. Elas atacaram o sultão, picando em todas as partes do corpo que conseguiram encontrar. O sultão saiu pulando com um bando de abelhas voando atrás dele. Tantas foram as ferroadas que o tirano ficou todo inchado. Os médicos encheram-no de pomadas. E assim que abriu os olhos, o sultão viu ao seu lado não sua esposa, não nenhuma de suas esposas, mas sim o galinho. Cocoricó, sultão tirano, estou aqui à espera, devolva minha moeda de ouro. O sultão, tremendo de medo, disse: Sim, galinho, sim, leve sua moeda de ouro e mais, leve o quanto puder carregar do tesouro real. Guardas, guardas, levem esse galinho daqui, deixem que pegue no tesouro real a moeda dele e tudo mais que ele puder carregar. Depois leve essa criatura de volta para sua casa e marquem o nome daquela aldeia que não quero voltar lá nunca mais. E foi assim que o galinho voltou para casa com sua moeda de ouro e mais um monte de pedras preciosas e moedas que ele engoliu quando foi ao tesouro real. A velhinha, ao ver seu amigo de volta, pulou de tão contente, e naquela tarde os dois foram vistos dançando no quintal, comemorando a vida de alegrias e fartura que teriam, e tiveram mesmo, dali por diante. Obrigada, Rita. Ai, eu que agradeço. Essa história é muito boa, né? Muito legal. A gente tem muitas histórias assim, do pequeno conseguindo ludibriar, né, o poderoso e o grande. Bom, então, agora nós paramos de gravar e começamos a nova e última sessão da tarde. Sim, deixa eu só mostrar